Imagine se o que te disseram como erro fosse na verdade um código antigo, uma linguagem secreta, como um sussurro das estrelas tentando comunicar algo que esquecemos de escutar. E se você nunca esteve distraído, apenas sintonizado em outra frequência, um chamado ancestral vibra dentro de você e não é falha, é sinal. TDAH não é desordem, é bússola. Um mapa inato apontando para um território que a maioria jamais ousou explorar. Quantas vezes te disseram que você é demais, que pensa rápido, sente tudo, sonha alto demais? Como se a intensidade fosse um defeito, não um dom em estado bruto. A sociedade padronizou o silêncio e nos vendeu a urgência de caber em moldes desconfortáveis. Mas e se o problema for só o idioma que ainda não compreendemos? As palavras estão aí, mas os dicionários ainda não as traduziram. E cada pensamento solto é, na verdade, uma oração não decodificada, uma mensagem escondida do eu maior. Talvez, só talvez, o que hoje te confunde seja uma chave, uma senha antiga, um enigma que exige que você veja o mundo não com os olhos, mas com a alma inteira. Este vídeo é um ritual, uma travessia, e ao final dele, o que antes era ruído tornará-se melodia. Mas só para aqueles que tiverem coragem de atravessar o labirinto até o último segundo, porque é lá, e apenas lá, que a verdade se revela. Talvez o que chamamos de déficit nunca tenha sido falta, mas excesso não acolhido. Excesso de percepção, de presença em dimensões que os outros ignoram. O TDAH, neste prisma, não é um distúrbio, é uma sintonia fina com camadas invisíveis da realidade. Por que alguns cérebros preferem o caos à ordem? Porque o silêncio os fere mais do que o ruído. É o movimento que os mantém inteiros. O que a ciência ainda chama de disfunção, a alma reconhece como ritmo próprio. E se no fundo, cada impulso fosse uma forma primitiva de linguagem que ainda não temos vocabulário para traduzir? A mente humana não responde à lógica, responde ao significado. A neurolinguística mostra que palavras criam rotas neurais, e essas rotas, quando não reconhecidas, tornam-se atalhos perigosos para o medo e a culpa. Imagine crescer ouvindo "você não presta atenção", quando na verdade, sua atenção apenas floresce em outro eixo de realidade. Uma criança que vive distraída pode estar apenas conectada ao invisível. E o corpo sente isso. A psicossomática nos lembra. Aquilo que a mente nega, o corpo grita. O esquecimento não é falha, é proteção. O atraso, uma busca inconsciente por tempo de existir no próprio tempo. Pense em quantas vezes você tentou se ajustar, forçou-se a caber, a obedecer à marcha da normalidade. Mas alguma parte de você resistia, não por rebeldia, mas por instinto de sobrevivência emocional. O TDAH, nesse cenário, torna-se o grito ancestral de quem recusa ser moldado por padrões que abafam a alma. É um chamado disfarçado de inquietude. É o corpo dizendo: "Não me silencio, porque há algo dentro que ainda não foi escutado." E o mundo externo, sem saber como acolher, responde com rótulos. Mas quem rotula o que não compreende, revela apenas sua própria limitação. É nesta fricção entre controle e caos que o milagre acontece. O comportamento que foge da norma pode ser o primeiro sinal de uma inteligência que ainda não aceitamos. A neurodivergência carrega não apenas um modo diferente de aprender, mas de sentir, de existir, de impactar. A mente TDAH navega fora da linearidade, mergulha em associações que parecem desconexas, mas que formam constelações únicas de sentido. O problema é que o sistema ensina em retas, mas essas mentes florescem em espirais. E se aquilo que tentamos consertar for, na verdade, o que fomos chamados a preservar? E nesse instante, algo começa a se mover dentro do espectador. Uma memória esquecida, um incômodo antigo. Será que toda a sua vida foi vivida tentando se encaixar, quando o seu propósito era expandir? Será que o incômodo é a única parte de você que ainda se recusa a ser domesticada? Os olhos começam a buscar respostas, mas o vídeo não entrega. Ele conduz. A jornada está apenas começando, e a porta que se abre é interna. Atrás dela, não há respostas prontas, só perguntas que nunca foram feitas. Você já percebeu como o tempo parece fugir justamente quando mais precisamos dele? Talvez não seja coincidência,
Talvez o tempo fuja porque intui que não o usamos com autenticidade. Quem vive com TDAH muitas vezes não está no tempo cronológico, está em outro compasso. Vive numa dança entre futuros que ainda não aconteceram e passados que nunca foram digeridos. E o presente, esse palco de expectativas alheias, se torna estreito demais para conter tantas dimensões. Isso não é disfunção, é travessia entre mundos. Mas como explicar isso para quem só aprendeu a medir a vida em minutos? A neurociência tem mostrado que nossas redes neurais reagem ao significado com mais força que a lógica. Quando uma informação ressoa com dor reprimida, ela ganha raízes mais profundas. É por isso que tantos com TDAH desenvolvem hiperfoco. Não é aleatório. É busca por sentido em um mundo ruidoso. A mente seleciona aquilo que pulsa mais alto, e quando não encontra, implode. A comunicação psicossomática do corpo entra em cena. Insônia, compulsão, cansaço. O corpo fala a língua que a mente censura. Tudo aquilo que não virou palavra, virou sintoma. Quantas promessas foram feitas a você? Quantas vezes te disseram que, dessa vez vai ser diferente? O problema não é a falta de vontade, é o excesso de frustrações empilhadas que criam um muro invisível entre intenção e ação. A mente TDAH aprende a duvidar de si mesma antes mesmo de tentar. E quando se culpa, não percebe que o verdadeiro sabotador está no modelo que exige constância de uma alma que pulsa em ciclos. O desafio não é ser melhor, é ser inteiro. É acolher cada parte sem tentar corrigir o que nasceu para ser vasto. É nesse ponto que a jornada começa a confrontar o espectador de forma sutil. E se o que mais te incomoda hoje for justamente a pista do seu dom mais precioso? E se a instabilidade for só o reflexo de um mundo interno que se recusa a ser domesticado por métricas externas? O TDAH é como uma orquestra afinada em outra frequência. Os instrumentos são os mesmos, mas o maestro está em outra sala. E por isso a música soa estranha para quem ouve de fora, mas dentro ela vibra com uma verdade que nenhuma norma pode conter. E agora o silêncio pesa diferente, porque há algo no ar. Algo que o espectador não consegue nomear, mas sente. Uma familiaridade misteriosa. Um eco. Cada frase é uma lente que vira espelho. E o vídeo deixa de ser explicação. Torna-se encontro. A narrativa segue, como um rio subterrâneo, levando o público para regiões da alma que haviam sido esquecidas. Porque às vezes, para lembrar quem somos, precisamos primeiro desaprender tudo o que nos disseram que deveríamos ser. Há um momento em que o olhar para fora já não basta. É nesse instante que o caos externo se revela como reflexo do tumulto interno. Para quem vive com TDAH, essa linha entre mundo e mente é mais tênue. Os estímulos não invadem, eles atravessam. E não é por fraqueza, mas por sensibilidade aumentada, uma forma de escuta ancestral. A alma TDAH é como uma antena que capta frequências esquecidas. E quando não encontra tradução no mundo ao redor, implode em silêncio. Um silêncio que grita por dentro. No fundo, muitos não querem cura, querem aceitação. Querem saber que não estão sozinhos nesse universo onde o pensamento voa antes que a boca acompanhe. Onde o coração sente antes que a razão compreenda. A verdadeira dor do TDAH não está na desatenção. Está na constante tentativa de merecer a atenção. De validar a própria existência dentro de um sistema que só reconhece o que é mensurável. Mas a essência humana não é métrica, é presença. E presença não se mede. É aqui que entra o símbolo mais profundo dessa jornada, o espelho. Porque o vídeo, ao fim, não fala apenas de TDAH, ele fala de todos nós. De todos os que já se sentiram deslocados, intensos demais, errados para este mundo padronizado. E se o TDAH for apenas o nome moderno para almas antigas demais para se moldarem ao novo? E se, ao invés de corrigir, precisarmos recordar? Porque esquecer quem somos foi o preço que pagamos para sermos aceitos. Mas quem paga esse preço nunca se sente inteiro. Esse estado de incerteza, de quase reconhecimento, ativa algo primal no espectador. A tensão emocional se acumula como uma onda prestes a quebrar. E a psique começa a lembrar o que foi enterrado. Fragmentos de infância, de frases ditas com dor, de promessas feitas ao espelho. O TDAH, então,
se apresenta não como doença, mas como chave de acesso. Cada sintoma, uma pista. Cada confusão, um mapa invertido. A mente que se recusa a obedecer talvez esteja apenas tentando libertar a parte da alma que ainda não foi domada. E ao final a respiração muda, o peito se expande. Não sabe se está prestes a chorar, lembrar ou simplesmente silenciar. Mas algo mudou. E esse algo é irreversível. Porque agora a dúvida foi plantada. Não como incerteza, mas como semente de uma nova forma de ver a si mesmo. O próximo passo não será dado com os pés, mas com a consciência. E o último frame do vídeo não será um fim, será um rito. Chegamos ao ponto onde palavras já não sustentam o que o coração agora intui. O que começou como uma busca por respostas se transforma, silenciosamente, em reconexão com algo muito mais antigo, uma parte esquecida de si, sagrada, indomável. O TDAH, nesta travessia, já não é sigla nem sentença. É símbolo. É o vestígio de uma linguagem anterior à lógica, um idioma feito de intuição, intensidade e mistério. E é nessa vibração que algo dentro do espectador desperta. Algo que não cabe mais em diagnósticos. A verdadeira transformação não acontece quando entendemos com a mente, mas quando sentimos com a memória do espírito. Talvez por isso, agora, ao final, não reste uma explicação, mas um eco. Uma impressão sutil de que o erro nunca foi erro. Foi ruptura necessária. Como a rachadura na casca que permite o nascimento. E aquilo que chamavam de distração era, na verdade, o olhar voltando-se para dentro, onde a única verdade que importa sempre esteve à espera de ser escutada. Então o vídeo termina, mas não termina, porque agora é o espectador quem continua a história. Dentro dele, ao redor dele, no modo como começa a se ver, no modo como ousa, pela primeira vez, se acolher sem tentar se corrigir. Esta não foi uma explicação, foi um chamado. E aqueles que ouviram com o peito aberto, jamais ouvirão o mundo da mesma forma outra vez. A revelação não foi entregue, foi lembrada. E por isso, permanece. Se este vídeo te fez enxergar o TDAH com novos olhos, imagine o que você pode descobrir quando começar a escutar de verdade. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Não porque pedimos, mas porque isso pode abrir os olhos de mais alguém. Bora decifrar essa linguagem juntos?